Fala, Samurai, beleza? Felipe Fontoura por aqui e a gente vai falar um pouco mais agora sobre Shell, beleza? Já que é assunto do nosso bate-papo a partir de agora, bacana? O Shell, ele é uma camada de ferramentas responsável por interagir diretamente com o kernel do sistema operacional, beleza? Então ele é um set de ferramentas que você pode fazer manipulação de arquivo, você pode fazer edição, você pode fazer ajustes no sistema, verificar status. Então ele é uma grande caixa de ferramenta que ele interage basicamente com o teclado. Então você digita um comando e ele te dá a resposta daquele comando, beleza? Eventualmente aquele comando ele pode ter alguma interface mais no estilo terminal, né, estilo DOS, mas não são todos e alguns, inclusive, eles podem te dar retorno somente ali no modo não visual, ok? Mas através desse conjunto de ferramentas você pode, como eu comentei, visualizar status do sistema e até eventualmente enviar e-mails. Basicamente tudo que você faria com uma interface gráfica. Então, por que diabos se a gente tem então uma ferramenta gráfica, né, como essa aqui que você está utilizando? Veja, as ferramentas gráficas elas são muito importantes, né? Quando eu digo ferramenta gráfica, quando você tem um mouse, quando você tem uma janela para você arrastar, quando você, enfim, essa teoria de janelamento, essa teoria de interface gráfica, ela é uma teoria mais nova, né? Então, inventada aí pela Xerox, pela Apple, enfim, depois aperfeiçoado pelo Windows. Então, qual que seria a vantagem de um ou de outro? Veja, quando você está trabalhando com Linux no modo servidor, basicamente, você só tem o terminal, né? Então, dominar aí o terminal é um atributo importante se você quer conectar, por exemplo, num outro servidor. Tá? Além do que, com o terminal, como ele é mais teclado do que mouse, nunca vi ali o terminal exigir mouse, beleza? Você consegue ter muito mais produtividade, porque ali no teclado é bem mais rápido, ok? Ao invés de ficar tentando ali com alguns cliques. Mas fique tranquilo que ao longo desse curso você vai aprendendo os principais comandos, você vai também pegando o jeitão da coisa, e isso que é o mais importante, você iniciar, e depois a proficiência vem, tá? Eu comecei a utilizar Linux em 2004, beleza? E até agora eu não paro. Tem no meu Android, eu tenho aqui no meu computador, beleza? E mesmo às vezes não utilizando o Linux diretamente, como por exemplo usando o macOS ele é um sistema operacional derivado do Unix também, assim como o Linux. Então faz com que eu seja muito mais proficiente em uma série de outros sistemas operacionais que não são Linux necessariamente, tá bom? Então, dominar todo esse conjunto de shell é dominar a raiz do sistema operacional Unix, beleza? Deixando você proficiente aí numa série de sistemas operacionais. Então, por ele ser uma ferramenta de programador para programador, o shell ele é executado em modo de terminal, vulgo DOS, né? Então tem muita gente que olha a tela preta ali, aqueles comandos, alguma coisa assim, já chama de DOS. Mas não é bem assim, tá? Para o shell poder ser executado, ele precisa de um terminal de comandos, esse terminal ele interage via teclado, então você digita alguma coisa, né? Você digita o comando e ele manda aquele comando para o shell e o shell retorna para você, beleza? Então, voltando aqui com a nossa explicação, o shell ele trabalha numa segunda camada do kernel. Então, se você quer, por exemplo, manipular arquivo, se você quer eventualmente digitar um comando de enviar e-mail, por exemplo, o shell vai ter essa aplicação, beleza? Mas quem de fato envia o pacote TCP/IP pela rede, beleza? É o kernel, tá bom? Então o shell ele vem criar uma camada em volta do kernel, beleza? Assim como as camadas de aplicação também, para facilitar o uso, já que a gente não utiliza o kernel necessariamente, né? A gente utiliza os programas que usam o kernel para ser executado, tá bom? Então aqui estão alguns exemplos, beleza? Do que você pode fazer com o shell. Você pode eventualmente listar todos os diretórios. Aqui eu estou conectado a um dos servidores nossos, beleza? Você pode até editar, você pode ver status do sistema. Então tudo isso você pode fazer. E veja, eu fiz isso de propósito de um terminal Windows, beleza? Que é a carinha do Windows, conectando diretamente num sistema Linux. Então você veja a importância de se dominar o shell, beleza? Se dominar o teclado. Veja que aqui, nessa janela de trás, estou vendo todos os sistemas, a memória, enfim. Isso aqui eu estou editando um arquivo JavaScript, beleza? Aqui eu estou listando tudo isso. Se você não tem o Windows Explorer tentando conectar lá do outro lado, beleza? Você vai ter uma série de problemas. Então, o terminal é a base de um sistema operacional Unix, fazendo com que você domine essa base e tenha muito mais facilidade em fazer uma série de outras coisas que antes você precisaria de mouse, teclado e uma janelinha bonitinha para você fazer.
beleza? Então vamos seguir agora. Nas próximas aulas a gente vai ensinar para você com um pouco mais de detalhes como que você pode trabalhar com esse cara.